Olá, sejam bem-vindos ao canal Clique no Mundo. Antes, gostaria de agradecer por estar aqui assistindo nossos vídeos e dizer que é por vocês que procuramos fazer cada vez melhor. Na aula de hoje, vocês irão estudar as relações ecológicas entre os seres vivos. Irão aprender que as relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente e que essas interações podem trazer benefícios ou não para os seres envolvidos. Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto da mesma espécie quanto de espécie diversa, ou seja, distinta de outras espécies. Essas relações podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um dos seres sai prejudicado. Vamos ver primeiro as relações intraespecíficas harmônicas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Podemos citar como exemplo a relação do tipo sociedade e colônia. Vejamos o primeiro caso. A sociedade é uma relação onde os indivíduos da mesma espécie se mantêm anatomicamente separados e cooperam entre si por meio de divisão do trabalho. Geralmente, a forma do corpo está relacionada com a atividade que exercem. Por exemplo, abelhas, cupins, formigas. O outro tipo é a colônia. Colônia é outro exemplo de harmônica intraespecífica. Nesse caso, os indivíduos se mantêm associados anatomicamente, ou seja, estão ligados uns aos outros. Eles podem apresentar-se semelhantes, colônias isomorfas, ou com diferenciação corporal de acordo com a atividade que desempenham, colônias polimorfas. Por exemplo, determinadas algas, a caravela portuguesa, etc. Bom, agora que você já sabe quais são as relações intraespecíficas harmônicas, vejamos agora as desarmônicas, onde um dos lados sai prejudicado. Primeiro caso, canibalismo. É outro ato no qual um indivíduo alimenta-se de outro da mesma espécie. A competição é outro exemplo. É uma disputa entre indivíduos de uma mesma espécie por território, parceiros sexuais, comida, etc. Normalmente, um dos seres associados sai prejudicado. Agora vamos ver as relações interespecíficas harmônicas, ou seja, aquelas que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Primeiro caso, o mutualismo. Nessa relação, os indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados criam um vínculo de dependência. Ambos são beneficiados. Por exemplo, os líquens, resultado da associação de fungo com cianobactérias, os protozoários e os cupins, que digerem a celulose no organismo, as micorrízas, resultado da associação de fungos com raízes. Protocooperação é um outro caso de indivíduos que se estabelecem entre si, mas são de espécies diferentes. Porém, não existe uma relação de dependência, ou seja, sobrevivem sozinhos. O peixe palhaço e a anêmona, por exemplo, o pássaro que se alimenta de carrapato bovino, são alguns dos exemplos que poderíamos citar aqui. O inquilinismo é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, onde uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas sem causar prejuízo à outra. Por exemplo, as orquídeas e bromélias associadas às árvores de grande porte. Um outro exemplo é o comensalismo. Nessa relação, apenas uma espécie beneficia-se, mas sem causar prejuízo à outra. Por exemplo, o peixe piloto prende-se ao tubarão para alimentar-se dos restos de comida dele e também se locomove com maior agilidade. As relações interespecíficas desarmônicas são aquelas em que uma espécie prejudica a outra. Vejamos algumas delas. Amensalismo é aquela em que uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Por exemplo, ocorre liberação de toxinas antibacterianas por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. Então, é um caso de amensalismo ou antibiose. Predatismo é um caso extremo na natureza. O indivíduo mata o outro para usá-lo como alimento. Por exemplo, o predador, a serpente e a presa, o rato. Bom, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like. Isso vai nos ajudar a manter o canal. Se gostaram muito, se inscrevam, compartilhem. E é isso. Valeu, forte abraço e até a próxima. Até mais.